Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Vamos para o nosso segundo vídeo sobre AutoCAD básico para mecânica. Na nossa aula 1, nós aprendemos aqui como modelar o eixo ou desenho aqui em 2D. Utilizamos aqui algumas ferramentas básicas do AutoCAD. Também configuramos algumas layers. No caso aqui, inserimos uma layer para linhas contínuas, para as cotas, e também criamos uma layer aqui para apagar. Isso nós vamos utilizar na hora da plotagem, tá certo? Mas nesse vídeo aqui, eu já aconselho, se você não assistiu a aula 1, vou deixar aqui acima o card para que você possa acompanhar, para pegar toda a sequência, o passo a passo para desenvolvermos o projeto, desde o modelo 2D até a sua plotagem, tá certo? Então nesse vídeo aqui nós vamos atribuir aqui, inserir as cotas, e também vamos representar a seção aqui para identificar qual a altura do rasgo aqui de chaveta nessa parte do eixo. Então nós vamos inserir as cotas, colocar alguns símbolos para diferenciar o que é cilíndrico e também o que é quadrado, e vamos fazer uma representação de seção. Então vamos lá. Primeira coisa, como eu já atribuí um layer para a cota, eu vou buscá-lo aqui, vou em cotas e vou aqui nas dimensões. Mas vamos antes analisar aqui quais são os exemplos que nós podemos utilizar para fazer a cotagem. Aqui nessa abazinha de annotation, você vai ter aqui para inserir texto, dimensão. Quando você clica nessa seta, você, por exemplo, se você tem uma reta inclinada, você tem aqui essa cota. Se você quer cotar ângulo, arcos, raios ou diâmetros, de acordo com o perfil, você vem buscar aqui o tipo de cota que se adequa àquilo que você quer representar. Como aqui basicamente eu tenho várias dimensões aqui lineares, eu vou utilizar a cota aqui bem a mais básica, né, Dimension. Então eu clico nela e primeira coisa eu vou pegar aqui, ó, esse comprimento. Se eu quero esse comprimento, eu vou clicar aqui e também aqui e vou subir. E o que a gente vai tentar fazer? Vamos tentar deixar as cotas todas alinhadas em relação à organização aqui do nosso. Eu já fiz aqui, ó, a dimensão daqui para cá é 25 milímetros. Agora eu quero cotar esse comprimento aqui. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse mesmo alinhamento. No caso aqui ele não ficou alinhado, a gente pode tentar subir aqui. Vamos melhorar isso aqui. Deixa eu inserir novamente essa cota para a gente tentar deixar bem organizado aqui. Então aqui eu estou no mesmo alinhamento. Então eu tenho aqui esse comprimento. Por enquanto vamos pegar aqui só as espessuras, depois nós vamos para os diâmetros. Eu tenho aqui essa dimensão 32. Sabemos que dos principais dados para a interpretação do desenho são as cotas. Então isso aqui tem que ficar muito claro para quem vai, por exemplo, executar ou fabricar uma peça, né? Então aqui eu também tenho já esse comprimento que é 15. Eu venho aqui, vou pegar aqui é 30. Vamos pegar aqui. Então aqui eu tenho 56. Então todas as cotas aqui, ó, vamos chamar isso aqui de batentes, dessas espessuras já estão cotadas. Eu vou aqui também colocar o comprimento total do eixo e colocar aqui embaixo, apenas para facilitar mais ainda para quem vai, por exemplo, pegar aqui essa peça. Então aqui eu tenho as cotas das espessuras aqui desses batentes. O que a gente vai fazer agora é cotar os diâmetros e diferenciar o que é cilíndrico, e aqui eu tenho uma parte do eixo que é um quadrado. Então vamos aqui mais uma vez em Dimension, eu vou clicar aqui e aqui, vou puxar para cá 34. Da maneira que eu fiz aqui, apenas para mim é um valor de 34. Eu preciso inserir uma informação para que quem leia saiba que isso aqui é um cilindro, é um eixo.
Então, eu vou fazer o que? Eu vou dar 2 cliques aqui, ó, na cota. Veja. O que aparece aqui? Aqui em cima mudou o meu ambiente, o meu layout aqui. Então, onde tem símbolo, você vai clicar aqui e vai buscar aqui o diâmetro. Ele tem um atalho que é %, %C. Mas eu vou clicar aqui, ó, em diâmetro. Veja que ele já apareceu o símbolo. Então eu dou, é só clicar. Então aqui eu já tenho que esse diâmetro aqui é de 34 milímetros. Agora eu quero fazer para os demais. Então eu venho aqui, é só cotar. Vou também cotar aqui. E vou cotar esse. Esses não estão ainda com símbolo. Aí a gente faz a mesma coisa. A gente dá 2 cliques. Vai lá em símbolo. Diâmetro. Mesma coisa aqui. E aqui também. Seria aqui o diâmetro. Veja, aqui eu já tenho que esse meu diâmetro aqui é 34 milímetros. Aqui também é cilíndrico 74 milímetros, 50 milímetros. E aqui eu tenho 20 milímetros. Só que acontece, quando eu tenho aqui, ó, quando eu tenho uma representação aqui de uma forma geométrica que é um quadrado, eu tenho duas retas cortando, cruzando aqui na diagonal. E eu tenho que representar, aqui eu já tenho a representação, mas eu posso reforçar com o que? Eu vou chamar o dimensio aqui para cotar essa dimensão. Isso aqui vai ser quanto? 34. Observe que é 34, mas é 34 o que é cilíndrico. Eu sei que essas retas cortando aqui representam um quadrado, mas eu posso ainda, para melhorar, eu posso, lá eu não vou encontrar o símbolo de quadrado, mas eu posso desenhar um quadrado aqui. Por exemplo, vou fazer um quadrado aqui 2 por 2. Eu posso usar uma coordenada absoluta. Eu clico aqui, ó, vou digitar arroba 2,2. Enter. Então aqui eu desenhei um quadrado. Eu vou em outra ferramenta aqui para vocês aprenderem, mover. Clico aqui em mover, seleciono o quadrado e dou um Enter. Eu vou desabilitar o ortho para ser melhor, para eu poder mover esse quadrado para a dimensão de 34. Então eu venho aqui, ó, e vou colocar ao lado do quadrado. O que acontece? Eu posso até já ativar o ortho aqui, ó. Você pode agrupar aqui, porque quando você for mexer, né, fazer uma alteração, que o quadrado vai junto com a sua cota. Então você pode selecionar aqui, botão direito, e aqui, ó, grupo. Para quê? Para que ele faça aqui, ó, ele seja um grupo, o quadrado esteja agrupado aqui com a dimensão. Então aqui, o que acontece? Além das retas diagonais, eu também tenho o quadrado representando aqui, ó, que esse perfil aqui, essa parte do eixo é um quadrado, tá certo? Então veja, nós por enquanto aqui temos quase todas as cotas. O que falta ainda aqui, nós precisamos ainda do raio. Vamos aqui no raio, pelo menos um deles. Então eu tenho um raio aqui de 4. E vamos pegar aqui, ó, observe, no raio eu cliquei aqui e busquei, ó, onde tem rádios. E cliquei aqui no raio, ele me deu o valor. E eu vou pegar também a dimensão entre centros. Clico aqui, vou achar aqui o centro, clico aqui no centro e no outro centro. Vou baixar um pouco aqui. Então aqui eu tenho 36 a distância entre centros e tenho aqui o raio de 4. Só que aqui, observe que eu tenho todas as cotas, mas ainda eu não tenho a representação da seção. Como é que a gente vai fazer essa seção?
Primeira coisa que nós vamos fazer, temos que criar aqui as linhas, né, que são referências que apontam para onde vai ser a seção. Então aqui eu vou chamar novamente, eu quero uma linha mais grossa, que diferencie da linha de cota. Então eu vou chamar a linha contínua para fazer isso. Eu vou aqui contínua e vou em line. O que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar aqui as setas. Eu vou atribuir aqui sem valor, apenas eu vou encontrar um midpoint e vou clicar aqui. E vou clicar aqui, ó, sem valor. Para quê? Porque eu quero desenhar aqui as setas para representar a minha seção BB. Para a gente identificar a altura desse rasgo de chaveta. Então eu vou em line novamente. Vou aqui, ó, também sem valor. Vou trazer uma reta para cá, ó. E vou desenhar uma seta aqui. Eu vou vir mais ou menos aqui, ó. Vou colocar aqui vou colocar 3. Vou subir um aqui. E vou descer 1. Para que isso? Para justamente eu vir aqui, ó, e ligar para fazer a minha seta. Eu posso agora apagar aqui, ó, no trim. O que acontece? Aqui eu já tenho uma das referências que vai apontar aqui a minha seção. Mas o que eu quero ainda aqui? Eu quero que essa mesma informação, essa mesma reta e essa seta esteja aqui na mesma posição aqui embaixo. Então a gente pode utilizar o quê? Podemos utilizar o mirror. Então vamos espelhar essa parte aqui, ó. Então eu vou aqui em mirror. Vou da esquerda para a direita, eu vou selecionar tudo aqui, ó. Vou selecionar tudo. E vamos fazer o quê? Vou dar um enter. Vou clicar aqui, ó, em um midpoint, para justamente pegar aqui, ó, onde eu quero que ela espelhe. No caso aqui, ela não foi no lugar correto. Então vamos mais uma vez aqui. Vou repetir aqui o mirror. Enter. E aqui, ó, ela já apareceu aqui embaixo e eu quero que permaneça ainda a origem. Então aqui eu já tenho, ó, as duas setas que vão representar para mim a seção. Então aqui eu vou inserir um texto aqui no A. Tem esse Azinho aqui nessa aba Annotation. Então eu vou digitar aqui e vou colocar a letra B. Eu vou copiar esse B para baixo, copy. Vou clicar aqui, vou dar um enter e vou trazer ele para cá. Observe, aqui eu já tenho uma referência de algumas das linhas com a seta apontando para onde eu vou representar essa seção, esse corte aqui no meio do rasgo de chaveta. Então o que eu preciso fazer agora é o que? Eu preciso atribuir aqui ou inserir aqui a minha seção. Então eu vou usar uma linha aqui de referência para o centro, só para ter uma... Vou colocar aqui 50. Deixa eu voltar aqui. Acabei colocando um valor errado. Vou colocar um valor aqui de 50 e vou dar um enter. Só para eu ter um valor aqui para pegar esse centro, essa linha de centro, para desenvolver aqui e fazer o meu diâmetro. Se ali é 34, eu vou colocar aqui um raio de quanto? De 17. Então aqui, porque eu vou representar a seção para mostrar, né, para apresentar ali qual é a altura do rasgo da chaveta. E essa chaveta ela vai ter uma altura de 5. Se ela vai ter uma altura de 5 e o seu diâmetro aqui ele é 34, eu vou pegar um ponto de referência, né, em uma das tangentes. Vou pegar aqui nessa tangente aqui, ó, vou trazer 5. Vou colocar para um dos lados o valor de quanto? Se o raio é 4, eu vou colocar 4 para cada lado. 4. Vou subir aqui. A mesma coisa eu vou fazer embaixo. 4. E para cá. O que acontece? Agora eu posso usar o trim e fazer alguns cortes.
Observe que aqui eu já tenho a minha seção. Eu vou afastar um pouco aqui, para que não fique muito em cima. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou adiantar um pouquinho a cota. Pronto, assim fica legal. Então veja, aqui eu tenho quase a minha representação de seção. O que eu preciso fazer aqui? Eu tenho que adicionar aqui uma rachura para representar que houve um corte ali. E onde é que eu faço isso? Eu vou no comando RET, onde tem aqui, ó, a sua rachura. Vou selecionar aqui, ó, esse tipo de rachura e clicar aqui dentro do meu eixo e dar um Enter. Então aqui eu já tenho a representação aqui da seção com a altura do rasgo da chaveta. O corte foi atribuído e ele foi apresentado numa vista aqui ao lado. Então aqui o que eu posso fazer para representar essa seção? Eu vou aqui inserir um texto aqui embaixo. Seção BB. Eu vou aumentar um pouco essa letra, eu vou selecionar aqui, venho aqui em cima, vou digitar 4. Veja que já aumentou um pouco aqui o tamanho da letra. Eu acredito que aqui está bom. Então eu tenho aqui seção BB. Ou seja, aqui as linhas de corte. E aqui eu tenho a seção que vai representar. O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar aqui a cota novamente para cotar a minha seção. A cota. E vou aqui, ó, vou chamar aqui o próprio Dimension, né? Deixa eu pegar o diâmetro aqui, vai ficar melhor. O diâmetro, que a gente já sabe que é 34. E aqui, ó, vou tirar esse diâmetro, vou deixar só o 29, porque já vai saber que ele vai ser o 34, que é o diâmetro aqui da seção, menos o 29, que vai totalizar aqui o valor de 5 milímetros, ou seja, a altura do rasgo da chaveta. Então nessa aula aqui, o que nós vimos? Como atribuir aqui, como inserir as cotas, como representar também aqui a seção, que na verdade é um corte que foi atribuído e foi representado aqui em uma vista lateral. E com isso a gente consegue representar bem aqui alguns detalhes que nessa vista frontal não seria possível fazer a sua interpretação. Tá certo? Então essa foi a nossa segunda aula sobre cotas e também a representação da seção. Tá certo? Próximo vídeo nós vamos criar uma legenda ou carimbo com entrada dinâmica, para posteriormente a gente preparar o nosso projeto para a plotagem, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas aulas.